aula de hoje daremos continuidade ao capítulo 3 do livro de vocês. Trabalharemos as páginas 46, 47, 49, 50 e 51, referente a crescente fértil e Pérsia. Trabalharemos os tópicos hebreus e fenícios, falaremos sobre os hebreus, a formação do reino de Israel, sobre os fenícios, o Império Persa e o Império Multicultural. Na região da crescente fértil e a leste do mar Mediterrâneo, existiram dois povos que não se destacaram nem pelo tamanho do seu território, nem pelo seu exército, mas sim por sua grande contribuição em relação à cultura. Esses dois povos foram denominados de hebreus e fenícios. Os hebreus viveram na região da Palestina, região que foi por eles denominada de Canaã. Eles têm como língua principal o hebraico e são bastante conhecidos por terem fundado o judaísmo, que foi a primeira religião monoteísta da história. Ou seja, os hebreus foram os primeiros povos a acreditar na existência de um único Deus. Ao longo do tempo, muitos achados históricos afirmam a presença e a história do povo hebreu na região. Muitas das informações sobre os povos hebreus encontra-se em um livro chamado Pentateuco, que na verdade eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã, também conhecido pelos judeus como Torá, que era seu livro sagrado. O povo hebreu também é um povo muito conhecido devido ao seu ciclo migratório. Primeiramente, eles deixaram a Mesopotâmia e instalaram-se na Palestina. Após isso, migraram para o delta do rio Nilo, localizado no Egito, e após terem sido escravizados por mais de 400 anos pelos egípcios, sob a liderança de Moisés, os hebreus voltaram à Palestina. E esse movimento migratório dos hebreus ficou conhecido como êxodo e possui componentes religiosos importantes para esse povo. Tempo depois, os hebreus unificaram os seus povos, dos quais estavam divididos, chefiados por Saul e depois por Davi, estabeleceram um reino na Palestina. Entretanto, esse reino não permaneceu unificado por muito tempo. Após a morte do rei Salomão, os hebreus se dividiram novamente, formando assim 2 reinos distintos: o reino de Israel e o reino de Judá. Os hebreus do reino de Judá tiveram uma trajetória bastante conturbada. Estes foram levados como escravos para a Babilônia e posteriormente foram libertados por Ciro. Retornaram à Palestina, mas logo em seguida ela foi tomada pelo rei da Macedônia, Alexandre. E após anos de resistência, de luta, os hebreus foram vencidos pelo Império Romano. E o imperador ordenou que os hebreus fossem dispersos pelo império num episódio que ficou conhecido como a diáspora judaica. Mas mesmo com todas essas conturbações, os hebreus conseguiram manter a sua identidade e a sua herança cultural por meio da língua,
da crença e do judaísmo monoteísta, que mais tarde veio influenciar em grandes religiões monoteístas do nosso planeta, como o cristianismo e o islamismo. Já os fenícios eram vizinhos da Palestina e eles foram denominados como os povos mais originais da antiguidade. Eles expandiram as suas atividades comerciais e econômicas pelo mar e tornaram-se importantes comerciantes e navegadores da antiguidade. Além disso, eles ainda conseguiam desenvolver técnicas agrícolas, como plantar oliveiras e vinhas para fabricar o azeite e o vinho, que trocavam por outros produtos com seus vizinhos. Haviam também fenícios artesãos, que fabricavam armas, joias, cerâmicas, tecidos e objetos de vidros coloridos. E alguns deles, com madeira de cedro, construíram vários navios que serviram de transporte para atravessar o mar Mediterrâneo com todo tipo de mercadoria comercializando. A cada rota marítima que os fenícios faziam para transportar suas mercadorias, eles também tinham uma rota terrestre, que correspondia a essa rota marítima. E dessa forma, eles conseguiram formar uma imensa rede de comércio que alcançou diversas regiões, como a Ásia Menor, a Arábia e a Europa, chegando até o Mar do Norte. Agora, vamos conhecer um pouquinho o Império Persa. Os persas e os medos eram povos de origem indo-europeia, que viviam numa região de vales férteis, onde praticavam a agricultura e criavam cavalos. Os persas rebelaram-se contra o domínio dos medos e comandados pelo rei Ciro o Grande, dominaram a região, submetendo os medos ao seu poder. Além do território dos medos, eles conquistaram também outros territórios, como a Ásia Menor e toda a Mesopotâmia, inclusive a Babilônia. Após a morte de Ciro, os seus sucessores também conquistaram grande parte territorial, como a Europa Oriental, a Ásia e a região que corresponde ao que hoje é o Paquistão e a Índia, que na época era conhecida como o Vale do Rio Indo. Desse modo, os persas conseguiram criar um império gigante, que ficou conhecido como o maior império que existiu naquele momento. Contudo, era necessário controlar todo esse imenso território. E para isso, os persas organizaram um sistema de controle muito eficiente, que era governado por Dário I. Esse sistema de governo permitiu com que os povos que foram conquistados conservassem seus costumes, suas línguas, sua religião e suas leis, desde que esses povos pagassem impostos ao império e servissem o exército de Persa. O império também foi dividido em províncias, que foram denominadas de sátrapas e eram governadas por um funcionário chamado sátrapa. O sátrapa era responsável pela administração
e obrigado a prestar conta de seus atos ao imperador. Além disso, para facilitar o comércio e a coleta de impostos, o governo de Dário I criou uma moeda única e construiu uma grande rede de estradas que permitiria a comunicação em todo o império, assim facilitando o deslocamento de quem fosse comercializar ou coletar impostos. Assim, nessas estradas, trafegavam tanto os mensageiros do Correio Real, quanto as tropas do exército e caravanas de mercadores vindos dos mais distantes pontos. No que diz respeito à cultura, os persas tiveram importante contribuição, como, por exemplo, a criação da primeira religião dualista. Na religião persa, acreditava-se em uma luta constante entre o bem e o mal. Essa religião ficou conhecida de 3 formas: o madeísmo, o zoroastrismo e o pacismo, que teve como possível criador o profeta Zaratustra. Contudo, apesar de Persa possuir um grande poder, uma grande riqueza material e cultural, este não conseguiu combater o exército de Alexandre o Grande, assim sendo conquistado e dominado por este no século IV a.C. Com isso, nós finalizamos a nossa unidade 3 e eu deixo as atividades das páginas 47, 48, 51, 52 e 53 do livro de vocês.